Fala galera, bem-vindos ao Café em Cripto. Meu nome é Ed e hoje eu vou dar 10 dicas para vocês de como que você identifica uma shitcoin. Antes da gente começar, vamos definir primeiro o que é uma altcoin. Uma altcoin é qualquer moeda que não é considerada o Bitcoin. E o que é uma shitcoin? Uma shitcoin é uma altcoin de merda, uma moeda que não vai a lugar nenhum. Existem mais de 13 mil criptomoedas hoje em dia e provavelmente 99% delas vão entrar em extinção. Então, utilize essas dicas muito bem como um filtro. Isso não quer dizer que a moeda que você está analisando vai se supervalorizar, mas pelo menos vai te dar alguns parâmetros para identificar se ela é legítima ou não. O primeiro ponto é uma capitalização de mercado baixo. Apesar da capitalização de mercado baixa ser bom porque dá mais potencial de crescimento para a moeda, quando uma moeda entra no mercado com uma capitalização muito baixa, significa que ela não conseguiu investimento suficiente durante a sua fase de desenvolvimento. Então eu falaria para você tomar muito cuidado com moedas que têm uma capitalização de mercado de menor de 100 milhões de dólares ou 500 milhões de reais. Uma outra coisa importante é você analisar como que a capitalização de mercado se desenvolveu. Se ela foi crescendo ao longo do tempo, quer dizer que o projeto foi atraindo novos investidores e crescendo junto com a comunidade. Agora, se a capitalização de mercado vem descendo constantemente, quer dizer que as pessoas foram perdendo interesse pelo projeto e abandonando a moeda. Mas lembre-se que se o mercado todo estiver caindo, aí não está relacionado especificamente àquela moeda. O segundo ponto é o tamanho da comunidade que essa moeda tem. Ou seja, o tamanho da comunidade tem que ser coerente com a capitalização de mercado. Então, por exemplo, você pega uma moeda que tem 500 bilhões de dólares ou mais de 2 bilhões de dólares de capitalização de mercado. Ela precisa ter milhares de pessoas seguindo as páginas sociais delas no Twitter, no Discord, no Instagram e tudo mais. Porque você precisa de milhares de pessoas investindo para chegar a uma capitalização de mercado de 500 milhões, 1 bilhão, 2 bilhões de dólares. Caso a moeda que você esteja analisando tenha uma capitalização de mercado muito alta, porém a comunidade dela não parece ser tão grande, pode ser duas coisas aí. A primeira é que existem poucas baleias que têm o domínio maior da quantidade de moedas disponíveis no mercado. Então isso é muito perigoso, porque elas podem manipular o preço muito fácil. O segundo motivo é que as corretoras que elas estão listadas podem estar manipulando as informações também. Então tome muito cuidado. O terceiro ponto para identificar uma shitcoin é ver se ela está numa grande corretora ou não. Por exemplo, a Binance. Antes de listar uma moeda na corretora deles, eles fazem uma pesquisa extensa de todos os fundamentos da moeda. Então, quando a moeda não está na Binance, por exemplo, ou em outras corretoras renomadas, eu ficaria muito suspeito, especialmente se ela só estiver listada em sites de DeFi, como PancakeSwap ou Uniswap. Não quer dizer que todas as moedas que estão lá são shitcoins, mas às vezes os projetos são novos e não passaram por esse pente fino das grandes corretoras. Então tome muito cuidado. Por um lado também, quando a moeda chega na Binance ou numa outra corretora, já é tarde demais para investir, porque aí ela já deu a explosão dela de valor. Então é um risco que você tem que estar ciente antes de você tomar uma decisão. O quarto ponto para identificar uma shitcoin é se ela na real é um token ou uma criptomoeda. Qual que é a diferença? Um token, você não precisa de muito aspectos técnicos para desenvolver. Qualquer pessoa pode fazer um token com um site bonito, ter uma rede social com, às vezes, seguidores até falso e pronto, você tem um token. Agora, uma criptomoeda, ela precisa ter um projeto por trás, uma blockchain, alguma coisa que utilize ela como moeda. Então esse processo é muito mais caro e muito mais extenso. Por isso que na maioria das vezes quando uma criptomoeda é lançada, ela é lançada inicialmente como um token, que aí os desenvolvedores vendem esse token, eles conseguem captar um pouco de dinheiro e aí eles começam a desenvolver a blockchain, desenvolver o processo. Então quando for um token e não uma criptomoeda, toma cuidado, porque provavelmente está na fase inicial ainda e os riscos são bem maiores. O quinto aspecto é um white paper mal estruturado. O que é um white paper? O white paper é como se fosse um plano de negócios da criptomoeda que está sendo lançada. Nela você vai encontrar todo o planejamento, como que foi criado, qual que é a ideia, qual que é a função, planos para o futuro e tudo mais.
Um white paper que é mal estruturado, que não informa direito as coisas, ou que é muito complicado, que fica explicando muito e não explica nada, é um problema. A intenção do white paper é atrair investidores normais, pessoas como eu e como você. Então, eles têm que tentar explicar de uma forma bem simplificada para as pessoas mais leigas entenderem. Tem os aspectos técnicos também, mas tem que ser de uma forma clara. Então, quando eles complicam muito, já fica bem suspeito. Às vezes, alguns white papers até parece que eles fazem tão complicado que eles não querem que as pessoas entendam. Para parecer que é uma coisa que vai mudar o mundo, mas na real, eles não têm prova nenhuma de que vai dar certo. Então, e se for um projeto complicado mesmo, de fato, que é uma blockchain ou talvez uma nova tecnologia, como é que você identifica? Vai no Google, vai no YouTube e procura os desenvolvedores lá e procura o que eles estão falando do projeto. Por quê? Porque eles vão querer explicar o projeto de uma forma bem simples para as pessoas leigas como nós. Então, se o desenvolvedor está explicando e está mais complicado do que o white paper em si, então é problemático isso aí. Porque eles querem deixar bem claro para as pessoas e ele vai provavelmente já ensaiar e achar a forma mais simples possível de explicar uma coisa que é complexa. O sexto ponto é o propósito da moeda e o uso dela. A parte do propósito é até engraçada, né? A primeira onda de shitcoins, elas vieram falando assim, nós vamos ser melhor que o Bitcoin. Aí a segunda leva veio, não, nós vamos ser melhor do que o Ethereum. Aí veio a terceira leva, não, nós vamos ser melhor que a Uniswap, que o Axie Infinity, que não sei o que lá. Então, assim, todas as moedas ou tokens que vêm prometendo que vão ser melhor do que alguma coisa que já existe, é muito suspeito. Fica sempre com o pé atrás. A não ser que ela consiga realmente explicar por que ela vai ser melhor do que esses projetos que ela está falando. Mas na maioria das vezes, eles não conseguem explicar. O sétimo ponto é a utilidade que a moeda tem. Uma moeda ou token, ele precisa ter uma utilidade, senão ele não vai gerar demanda. É simples. Um bom exemplo são moedas relacionadas a contratos inteligentes, por exemplo, como o Ethereum, a Binance Smart Chain, a Solana. Essas fundações investiram milhões e milhões de dólares para desenvolver projetos dentro de suas blockchains, o que consequentemente gera demanda pelas suas moedas. Já que as moedas são utilizadas para pagar taxas dentro dos aplicativos usados na blockchain. Agora, se uma moeda não tem utilidade nenhuma, ela dificilmente sobreviverá a um bear market. O oitavo ponto é tokenomics. O que é tokenomics? Tokenomics é a análise de como essas moedas vão ser distribuídas ao longo do tempo. Por que isso é importante? Porque isso vai te mostrar se ela tem um potencial de crescimento de demanda e se, por exemplo, os desenvolvedores têm uma grande porcentagem da moeda. A alocação da moeda tem que ser explicada de forma bem clara. Geralmente, assim, eles põem um gráfico no white paper e mostram exatamente qual a porcentagem que vai ser usada para cada coisa, para marketing, para desenvolvimento de novos projetos, para stake rewards. E o mais importante é quanto que os desenvolvedores e o time que está criando a moeda tem de posse da moeda. Se esse valor for muito alto, quer dizer que eles podem vender a qualquer momento e isso pode causar uma crash do preço. O preço pode despencar e ir lá embaixo. Então fique de olho. Geralmente, assim, os projetos de games, NFTs e tal que eu vejo, os desenvolvedores têm geralmente 20% do valor total de moedas que vão ser disponíveis no mercado. Então, cara, fica de olho, tem que ver como é que é certinho. Às vezes, por exemplo, eles têm 20%, mas eles vão receber esses 20% só depois de um ano, tá fechado, e aí depois de um ano eles começam a receber gradualmente mensal. Aí já faz um pouco de diferença do que eles poderem receber tudo de uma vez e vender do jeito que eles quiserem. O nono ponto é muito marketing, muita propaganda, cara. O produto que é bom, ele não precisa de propaganda, ele se vende por si só. Então, quando você vê muito investimento, muito marketing, muito não sei o que, cara, fica com o pé atrás porque pode ser roubado isso aí. O décimo e último ponto é o fundador da moeda. Quem que é o cara por trás dela? Na minha opinião, um fundador ele não precisa ser um cara foda que trabalhou na Amazon, que trabalhou no Google, que tem, bilhões de dólares, não sei o quê. Para mim, o mais importante é ter um cara que tem uma visão por trás. Qual que é o objetivo dele? O que ele quer alcançar? Se a motivação for dinheiro, provavelmente vai dar errado. Porque o cara quer ficar rico, a hora que ele ficar rico, ele abandona o projeto. Então, eu acho que o cara tem que ter uma visão. Provavelmente,
um propósito maior, não só o dinheiro. É importante também checar o resumê do cara. O que ele já fez na vida? Para mim, eu daria mais importância se o cara trabalhou, por exemplo, como uma startup, se ele já começou uma empresa do zero e a empresa deu certo, e aí ele saiu, vendeu e foi fazer outra coisa. Porque isso é importante. Uma criptomoeda é uma startup. E é muito difícil você levantar uma empresa do zero e atingir as metas da empresa e fazer a empresa virar. Então, ó, fique esperto, sempre pesquisa muito bem quem que é a pessoa por trás, qual que é a visão dela. Valeu, galera, se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal, manda para seus amigos e até a próxima. Tchau!